Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a classificação dos seres vivos e qual é a sua importância ao longo de todos esses anos em que os cientistas vêm estudando todos os seres vivos. É importante ressaltar que existem inúmeras espécies no nosso planeta de seres vivos, dentre as bactérias, fungos, protozoários, algas, vegetais e animais. E assim, ainda nem se tem a identificação, a quantidade exata de todos esses seres vivos. Inclusive, muitas espécies já entraram em extinção sem ter sido classificadas. Então, é necessário a gente ver e observar que, até chegar ao patamar que nós estamos hoje, com o estudo da evolução, ancestralidade, para onde que está indo cada um dos seres vivos já estudados, nós temos aí grandes cientistas, desde a antiguidade, contribuindo para a classificação. É muito importante porque existe um mecanismo de classificação para a ciência, justamente para que não se tenha problemas quando a gente está tratando de um trabalho acadêmico, um trabalho científico, quando a gente está falando de uma revista de medicina, por exemplo. Então é necessário que haja uma universalização do nome do ser vivo ao qual está sendo tratado, tá certo? Então, os cientistas não têm ainda o número exato de espécies classificadas, mas a gente sabe que há mais ou menos 2 milhões de espécies que já foram classificadas e muitas outras ainda a serem classificadas. A gente vê que existem muitas espécies ainda que estão surgindo, né, por conta, por exemplo, de bactérias que vão se tornando resistentes a alguns antibióticos e ainda não se tem um estudo, uma classificação nem identificação dessas espécies. E tem também outras, como eu já mencionei, que entraram em extinção antes mesmo de serem classificadas, catalogadas ou contadas como seres vivos. Então a gente tem aí um número bem assim generalizado, né? Mas a gente tem uma ciência que ela está sempre evoluindo para a questão de classificação e novos métodos de pesquisa têm sido criados ao longo desses anos, e a gente vê que tudo vai colaborando conforme vai tendo descobertas e novas tecnologias para que a gente possa estudar essas espécies que vão surgindo no nosso planeta, ou que já existem há muito tempo, mas ainda não foram classificadas ou identificadas. Hoje em dia, nós seguimos regras para a classificação dos seres vivos, que facilita muito a vida aí de quem trabalha nessas áreas da biologia, quem trabalha na área da medicina, quem trabalha na área da arqueologia, da paleontologia. Então a gente tem muitas ciências envolvidas na classificação dos seres vivos, mas a gente tem uma ciência mãe, vamos assim dizer, que cuida dessa questão da classificação dos seres vivos, que nós falaremos mais adiante ainda nesse capítulo. Então a gente vai levar em consideração vários critérios, parâmetros. Não que os antigos não usassem parâmetros, usavam, mas eram parâmetros que hoje a gente fala que são parâmetros artificiais. Até porque, para o período em que, por exemplo, Aristóteles e Teofrasto fez uma classificação dos seres vivos, aquela época a gente tinha uma ideia de criação das espécies muito voltada para o cunho religioso. Então hoje a gente vai ter aí a questão da classificação, que não é superficial e ela é evolutiva, e a gente vai ver também nesse capítulo, tá certo? Então olha só, o parâmetro antigo, o parâmetro da antiguidade utilizado, que separava os seres vivos, eles viam a capacidade do ser vivo de se mover. Se o ser vivo se movia, ele era animal. Se ele era imóvel, não se movia, ele já era dividido como vegetal. Então a gente nota que existem aí muitos seres vivos que são colocados em um grande grupo, né, de uma forma errônea, né, porque a gente não tem umas classificações à parte dessa, era apenas essa divisão. A gente tem ou é planta ou é animal. Então a gente tinha 2 grupos apenas para esses estudos antigos. Então, se movimentava, era animal. Os demais eram vegetais. O parâmetro que utilizavam nessa época era exatamente a capacidade de locomoção. Hoje em dia, a gente tem inúmeros parâmetros, inúmeras evidências para a gente ver a ancestralidade, de onde que veio e para qual grupo cada espécie vai ser colocada, vai ser distribuída ou classificada. Então, o objetivo
O objetivo para classificar os seres vivos é justamente separar os organismos em grupos que facilite o seu estudo. Então, se a gente colocasse algas juntamente com as plantas, hoje nós já sabemos que ela está no grupo errado, no reino errado. Então, esse tipo de parâmetro mais antigo, ele já caiu em desuso, mas teve aí uma mudança, uma modificação, um aprimoramento desse tipo de classificação. E hoje a gente usa, regras de classificação muito mais específicas do que as de antigamente. Mas alguém precisou dar o primeiro passo de classificação e que foi muito importante através desses cientistas. Então foi criada uma ciência que chamamos de taxonomia. A taxonomia, ela é a ciência responsável, então, por identificar, nomear e classificar os seres vivos. Então, identificar, a gente vê a espécime, vê quais são as suas características morfofisiológicas, ou seja, o seu formato e o seu funcionamento. E aí a gente nomeia esse espécime e classifica em algum dos grupos de seres vivos para que facilite o seu estudo. Por isso que o sistema de classificação e a taxonomia, eles estão aí auxiliando os estudos dos seres vivos. O grego Aristóteles e o seu discípulo Teofrasto, antigamente eles estudavam, respectivamente, os animais e os vegetais. Então, eles dedicavam os seus estudos basicamente na classificação dos seres vivos, com aqueles parâmetros antigos que eu já falei, na questão da movimentação dos seres vivos. Aristóteles, então, ele estudava os animais e Teofrasto os vegetais. E aí depois você vê que eles usavam uma classificação mais ampla, mais abrangente. Aristóteles, por exemplo, ele dividiu os animais em vertebrados e invertebrados. E Teofrasto, ele dividia as plantas, em musgos, pequenos arbustos e árvores de grande porte. E hoje nós temos para o reino Plantae algumas divisões que são diferentes dessas divisões. É claro que foi muito importante para o avanço científico com relação à classificação das espécies, mas ainda houve uma melhora nessa questão desses parâmetros que eles usavam e a gente teve aí muitas coisas que foram entrando em concordância com relação à classificação dos seres vivos. Então a gente tem essas divisões, essas classificações para facilitar todo o estudo das espécies do nosso planeta. Olha só, com o surgimento de novas técnicas, de novos estudos dentro da biologia, nós temos então parâmetros mais confiáveis. A gente tem parâmetros menos gerais, menos arbitrários, e nós vamos ter a utilização de parâmetros, critérios pela classificação, muito mais específicos, mais detalhados. E isso é bem importante para que não se tenha erro na divisão em qual nós vamos colocar o ser vivo de estudo, de objeto de estudo. Então a gente vê que há várias mudanças na classificação dos seres vivos ao longo do tempo, e isso é bem comum para a taxonomia, porque a gente vê a taxonomia mais atual, muito mais específica, muito mais clara, para os estudiosos dessa área do que antigamente, quando ela surgiu. Mas ela vem recebendo aí cada vez mais parâmetros, critérios muito mais detalhados. Por quê? Por conta do desenvolvimento da tecnologia, desenvolvimento de equipamentos que conseguem ver no gene, ou seja, dentro do núcleo dos seres vivos, e a gente consegue ter comparações com ancestralidades em comum a partir do DNA dos seres vivos. Então hoje a gente sabe que os seres vivos eles evoluem e eles vão se diversificar a partir de um ancestral comum. Então a gente vê a taxonomia estudando juntamente com a sistemática que a gente chama filogenética, exatamente isso. Quais são a ancestralidade dos seres vivos e até que ponto da evolução eles chegaram. Qual é o ancestral mais recente, comum para algumas espécies, e a gente vê isso a partir de representações gráficas que são importantes e aí são instrumentos primordiais no estudo da taxonomia e filogenética, que está juntamente com a taxonomia. O taxonomista, ele é aquela pessoa que vai identificar o ser vivo e vai encaixá-lo exatamente na escala da evolução, no seu local correto, e também vai agrupar em um grupo que já está criado
ou se ele não tiver características comuns a nenhum outro grupo, ele pode criar um novo grupo e inserir esse ser vivo em questão. Então, vai ter várias áreas que vão trabalhar em conjunto, ecologia, genética, como eu falei, a biologia molecular, que estuda o DNA das espécies, vão ser aí de grande utilidade para que o taxonomista faça essas comparações entre seres vivos, porque ele vai partir sempre de outras espécies já identificadas e classificadas para poder comparar aí a sua morfologia e a sua fisiologia, o seu funcionamento, para ele colocar e inserir num grupo ideal, adequado. Se não, ele pode então criar um novo grupo e aí ele vai conseguir classificar de forma mais precisa essa espécie. Essa taxonomia na ciência, ela vem com os estudos de um médico chamado Carl von Linné. Para nós, a gente chama de Linneu. Ele é muito importante nessa área, ele que foi o pioneiro para a área da taxonomia, e ele também começou a nomear as espécies, justamente para que, como eu falei, deixe isso de forma internacional, para que qualquer pessoa no planeta inteiro saiba de qual espécie estamos falando. Quando houve a identificação de uma espécie, a classificação de uma espécie, qualquer pessoa no planeta pode pesquisar, pode ir no banco de dados científico e verificar o nome científico dessa espécie. Então ele publicou as suas ideias, num livro chamado Sistema Natural, e ele falou da importância dessa nomenclatura científica, de uma forma bem regrada, bem sistemática, justamente para que não se tenha erros de quando nós estamos falando de uma espécie ou outra. Ele pegava essas espécies estudadas, ele colocava em grupos mais abrangentes. Então, se a gente tem reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, ele colocava espécies semelhantes no mesmo gênero, gêneros semelhantes na mesma família, na mesma ordem, na mesma classe e assim sucessivamente. Como já foi mencionado, na época de Aristóteles, de Teofrasto, depois que veio Linneu, a teoria que ficava priorizando sobre o surgimento das espécies no nosso planeta era o criacionismo e fixismo. Ou seja, houve um ser que criou todas as espécies do jeito que elas são e não se mudam. O fixismo é justamente a ideia de que não se tem modificações, não se tem transformações dos seres vivos nem evolução. Então, a ideia de quando Linneu começou a fazer essas classificações taxonômicas era baseado nesse sentido de que não se tinha transformações das espécies, não se tinha evolução. Então, ele agrupou as espécies, seus objetos de estudo, que são as espécies, de acordo com a sua semelhança anatômica. Isso pode ter até alguns erros nessa classificação justamente por conta disso, porque não levava em consideração a evolução das espécies, a adaptação no ambiente. Por exemplo, se observasse um golfinho, que hoje a gente sabe que é um mamífero, mas ele tem o corpo muito parecido com o de um tubarão, ainda mais que vive num ambiente aquático, isso pode trazer alguns erros, na taxonomia. Mas para a época, esses agrupamentos eles foram muito importantes. Então ele via apenas o fenótipo dos organismos, ele via como que era a parte externa e ele agrupava esses seres vivos. Então assim ele formou o que a gente chama de sistemas artificiais, como eu falei, que pode ter bastante erros nessa questão taxonômica. Porém, aqueles que vão se basear nas questões evolutivas, como a gente tem hoje em dia, a gente tem os sistemas naturais de classificação, que são aqueles sistemas que a gente se baseia hoje na taxonomia moderna, a biologia moderna agora propõe esse tipo de estudo justamente por conta da evolução do estudo da genética e biologia molecular. E a gente já sabe da questão da evolução das espécies, não tem mais o critério de fixismo e criacionismo. Agora a gente vai falar sobre os níveis taxonômicos. Esses níveis taxonômicos que nós falamos, organizações taxonômicas, elas vão servir para justamente a gente agrupar e classificar o ser vivo de uma espécie dentro de um gênero, dentro de uma família, de uma ordem, de uma classe, de um filo e um reino. São 5 os reinos hoje que nós estudamos, que nós sabemos que existem, que é o reino Monera, reino Fuji, reino Plantae, reino Animalia e reino Protista. E nós temos os seres vivos envolvidos em um desses reinos. Então, o mais abrangente é aqui o reino. E o mais específico é a espécie. Então, quando a gente está falando de alguma espécie,
nós estamos tratando daqueles seres vivos que, ao cruzarem entre si, geram descendentes e descendentes férteis. O que é diferente de quando tem uma espécie A, por exemplo, cruzando com uma espécie B, originando o que nós chamamos de híbrido. Algumas espécies conseguem cruzar com de outras espécies, originando um descendente que a gente chama de híbrido. Porém, esse filhote, ele vai ser estéril, ele não vai ter a capacidade reprodutiva por conta das diferenças cromossômicas presentes nos gametas que formou o zigoto para esse híbrido. Porém, agora como a gente está falando dos níveis taxonômicos, né? A gente vai tratar então de indivíduos da mesma espécie que vão ser agrupados aí em gêneros, famílias, classes, ordens, filos e reinos. Então, olha só, o reino é o mais abrangente e a espécie é o mais específico. Quando a gente tem indivíduos de espécies bem parecidas, que têm todas as características de classificação que vão seguir à risca todas as normas para entrarem no mesmo gênero, a gente tem aqui então um gênero e duas espécies ou três espécies. Quando a gente tem dois gêneros que vão ser diferentes aí no seu epíteto específico, mas que vão se agrupar em uma família. Quando a gente tem as famílias, a gente tem uma ordem, conjunto de ordens formando a classe, conjunto de classes formando o filo formando aquele reino. Então pode ser o reino animal, reino plantae, reino protista, reino monera, reino fúngico, independente dos reinos, a gente tem esses níveis taxonômicos, onde a espécie é o mais específico e nós temos o reino que é o mais abrangente. Então, quando a gente tem, à medida que a gente se afasta do nível taxonômico aqui de reino e acima de reino a gente tem outro que a gente chama de domínio, a gente vai diminuindo a diversidade dos organismos. Aqui nós temos menor diversidade e aqui nós temos maior diversidade no reino. Porque o reino plantae, ele abrange todas as plantas do reino. Agora, se eu colocar apenas as plantas que não têm vaso condutor de seiva, a gente vai usar a divisão aqui, porque para os vegetais é diferente. Agora, para indivíduos dessa divisão do reino plantae, que tem certa característica, vai para a classe. Então, a gente diminui as espécies. Agora, conforme mais perto do reino, mais perto do domínio, é mais abrangente, a gente tem maior diversidade de espécies. Então, a gente tem acima de reino aqui também, que a gente vai ver um pouco mais adiante, o que a gente chama de domínio. Porque o domínio, ele também serão três domínios, que a gente tem bactéria, eucária e nós temos arqueobactéria, que também são as bactérias extremófilas. Mas mais adiante a gente vai ver esses domínios também, que são também de caráter taxonômico. Agora nós vamos falar sobre as regras de nomenclatura específicas, ou seja, regras de nomenclatura para as espécies dos seres vivos. Hoje nós sabemos que existe muita diversidade linguística, mesmo dentro do mesmo país. Por exemplo, se eu falar mandioca aqui na região sudeste, a maioria das pessoas vão entender de qual vegetal se trata. Mas se a gente for para outra localidade, para o Nordeste, por exemplo, lá ele pode ser chamado de aipim ou de macaxeira. Isso a gente chama de regionalismo. Então, se eu fosse escrever um artigo científico, por exemplo, de um extrato da mandioca, pode ser que, por conta do regionalismo, as pessoas não entendam de qual vegetal está se tratando ou até confundam o vegetal ao qual está se falando. E é por isso, então, que se tem essa regra de nomenclatura das espécies, para quê? No meio acadêmico, no meio científico, não se tem esses erros. Então, existe um nome científico que vai levar regras para que seja entendida em qualquer lugar do planeta. Quem ajudou com essas regras foi Linneu, o mesmo que o pai da sistemática e da taxonomia, que ele falou que os nomes das espécies devem ser binomiais, ou seja, tem que ter dois nomes. Outra regra é que eles devem ser escritos em latim. Por qual motivo? Porque o latim é uma língua morta. O latim ele não vai sofrer mudanças como a língua portuguesa vem sofrendo mudanças e as outras línguas que são usadas vão sofrendo constantes modificações. Por ser uma língua morta, que a gente fala, não vai ter modificação, então não tem problema de hoje eu identificar e classificar uma espécie, daqui 20 anos não vai ter modificação na grafia
desse nome. Outra regra é que esse nome binomial significa que o primeiro nome é o gênero e o segundo é o epíteto específico. Então, se a gente escreve o gênero e o epíteto dessa forma como eu escrevi aqui, o gênero começa com letra maiúscula e o epíteto específico tudo com letra minúscula. E quando a gente escreve, a gente deve sublinhar se tiver no manuscrito. Se estiver digitando, tem que colocar em itálico. A gente sempre tem que destacar o nome científico do resto do corpo do texto, para diferenciar, para a pessoa saber que se trata de um nome em latim, de um nome de uma espécie que está seguindo regras taxonômicas. Então, isso não pode esquecer. Exemplos. Vamos lá. O Homo sapiens. Homo é o gênero, sapiens é o epíteto específico. Então, eu estou usando latim, estou usando para o gênero letra maiúscula e para o epíteto tudo letra minúscula e destaquei do resto do texto para mostrar que estou falando de um nome científico. Essas são as regras justamente para que nós não erremos aí em uma redação, para que a gente não tenha problemas futuros numa descrição de algum ser vivo qualquer. Pode ser um fungo, pode ser uma bactéria, pode ser um vegetal, um animal, enfim, qualquer ser vivo deve ser escrito dessa forma com seu nome científico. A sistemática filogenética que anda junto com os táxons, né, com a taxonomia, mostra para nós uma árvore filogenética ou que a gente chama de cladograma. Para que a gente entenda bem a evolução de alguns seres vivos dentro aí de toda a história do surgimento de seres vivos no nosso planeta. É claro que a gente pode fazer cladogramas mais complexos ou cladogramas, por exemplo, do reino Plantae. Então imaginem vocês que nós temos aqui a espécie A, B, C e D. Aqui a gente tem um cladograma completo, onde nós temos aqui essa região que é a raiz, que é onde originou todo esse cladograma. Aqui tinha um ancestral que é comum para todos. Toda vez que surge um ser vivo novo nesse cladograma, forma-se o que nós chamamos de nós. Esse nó, ele é justamente essa bifurcação que mostra, então, que apareceu alguma característica, algo que originou uma nova espécie. Então, a gente vê que A, B, C e D tem o mesmo ancestral em comum aqui. Porém, conforme vão aparecendo novas características, novos marcos da evolução, novos nós são formados. Então, a gente tem outro nó aqui, outro nó aqui. Notem que esse nó aqui, ele bifurcou também em C e D. Então, a gente pode dizer que C e D possuem um ancestral em comum mais recente. Eles têm aquele grandão lá atrás na raiz, porém, quanto mais próximos estiverem as relações filogenéticas, as relações de evolução desses seres vivos, mais próximos eles estarão no cladograma. Então, se esses táxons estiverem mais próximos, significa que eles têm maior grau de parentesco do que com os mais antigos, aqui com B e A. Então, a gente tem como observar aí todas as nuances da evolução de características morfofisiológicas dentro de um reino, dentro de um domínio ou dentro mesmo até de uma espécie. Para concluir o assunto desse módulo, nós falaremos sobre a divisão dos seres vivos. Embora eu já tenha comentado algumas vezes sobre como que se divide aí os 5 reinos dos seres vivos, nós vamos falar algumas características importantes de cada reino. Nós temos hoje 5 reinos, o que antes eram apenas o Plantae e o Animalia, né? Hoje nós temos o reino Monera, Protoctista, Fungi, Plantae e Animalia. São 5 reinos. O reino Monera é o reino das bactérias, das cianobactérias, que vão ter aí a característica que nenhum outro reino tem. São todos procariontes, ou seja, a sua célula não tem núcleo. A célula é simples, né, com material genético disperso no seu citoplasma. Então, todos eles vão estar nesse tipo de reino. Qualquer ser vivo procarionte estará aqui no reino Monera. E eles vão ter a característica, as cianobactérias fazem fotossíntese e bactérias, elas vão ser heterotróficas, ou seja, vão pegar o alimento do ambiente, algumas bactérias agem como decompositoras, né, na cadeia alimentar, e outras até têm simbiose, não vão prejudicar, mas algumas são parasitas. No reino protoctista, nós temos já
dois tipos de seres vivos aqui, que são, a gente fala que ele é um grupo polifilético, porque as algas que antes eram colocadas no reino Plantae, agora as algas, elas são do reino protista. Por que as algas não estão mais aqui? Porque elas não têm tecidos verdadeiros. Então, no reino protista, a gente tem algas e protozoários. As algas têm a capacidade fotossintética, podem ser uni- ou pluricelulares. Já os protozoários são todos unicelulares, têm apenas uma única célula e não têm a capacidade fotossintetizante. Então, os protozoários, eles acabam sendo heterótrofos, eles vão pegar o alimento do ambiente. O terceiro reino aqui, que é o reino fungi, ele engloba, né, os fungos, os bolores, os cogumelos, as orelhas de pau. Esses seres vivos, eles têm as células eucariontes também, né, com material genético dentro do núcleo. Eles não têm a capacidade fotossintética, nenhum deles, e todos são heterótrofos por absorção. Eles pegam o alimento, absorvendo os nutrientes do ambiente. Muitas espécies de fungos participam da indústria alimentícia, muitas espécies de fungos são importantes decompositores de matéria orgânica também. O reino Plantae, também é chamado de metáfita, engloba as plantas. Todos os seres vivos desse reino são produtores do seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, eles possuem a clorofila, fazem a fotossíntese e eles, então, são todos autótrofos, são eucariontes também, com material genético no seu núcleo. E o reino Animalia, também é chamado de metazoa, engloba todos os animais. Todos os seres vivos aqui são pluricelulares, têm muitas células, muitos tecidos, e eles vão ser aí divididos em muitos filos, que a gente aprende mais pra frente, todos os filos, vertebrados e invertebrados. E nenhum animal tem a capacidade fotossintetizante. Todos os animais são heterótrofos, se alimentam de partículas do ambiente. Em 1977, Oese, que foi um cientista, ele dividiu os reinos em 3 domínios. Então, a gente tem aqui o domínio bactéria, o domínio arcaia e o domínio eucária. O domínio bactéria, ele vai abranger basicamente o que nós conhecemos como reino Monera, que são as bactérias perfeitas, procariontes, unicelulares, que vão aí viver em diversos tipos de ambientes. Já as arqueobactérias são aquelas bactérias mais antigas que elas possuem, são extremófilas, elas vão viver em ambientes extremamente frios, gélidos ou quentes, como uma fenda vulcânica, por exemplo. E o eucária vai englobar todos os eucariontes, ou seja, todos aqueles que estão em reinos com representantes de células eucariontes, que será o reino protoctista, o reino fungi, o reino Plantae e o reino Animalia. Dentre aqui das bactérias verdadeiras, nós temos o reino Monera, porque são os procariontes. Já o arcaia são as arqueobactérias, que são esses organismos extremófilos, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, escreve aí para Pro. Um beijo!